Tudo bem. Eu sou Éder Gomes França, sou optometrista, trabalho aqui na cidade de Camaçari, moro aqui na cidade. E o Frente Social Camaçari ele surgiu de uma ideia, junto com o Ângelo, para que a gente pudesse levar a saúde de qualidade e o desenvolvimento da saúde às pessoas aqui do município, né? Uhum. Então, nesse contexto, a gente percebe que existe uma certa barreira dentro da área da saúde, que ela é um pouco mais complexa que a própria estrutura social Certo. dada ao desenvolvimento dos trabalhos. Então, enquanto profissional da área de saúde, Ângelo me chamou e a gente se juntou junto com o nosso amigo Fernando, que é advogado, e a gente resolveu fazer um trabalho comunitário e isso foi tomando uma proporção muito grande. O que é muito bacana é que durante os atendimentos no Frente Social Camaçari, muitas pessoas não conhecem a profissão de optometria, né? A profissão da optometria. E essa profissão ela é muito mais comum do que o que se imagina. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você deve ter sido atendido por um optometrista e talvez não tenha nem conhecimento disso. Basicamente, basta a gente dizer que o optometrista é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo. E dentro dessa delimitação de profissão, a gente atua basicamente reconhecendo e qualificando e quantificando os erros visuais que a pessoa pode ter. Certo. Então, em um sentido físico, o optometrista ele é apenas um profissional que vai medir, quantificar e qualificar a imagem que a pessoa percebe no espaço onde ela está inserida. Uhum. Éder, só um minutinho. Você me passou duas informações interessantes aí, tá? A primeira é que nós, como cliente, já nos debatemos em algum momento com esse profissional da área, até mesmo sem saber que ele era esse profissional. Eu, por experiência própria, gostaria de usar a minha experiência, que de repente para o nosso telespectador vai servir também para abrir a mente dele, para ele também lembrar que já aconteceu isso. Naquele momento que nós passamos as ruas, nós saímos para o supermercado, fazer uma compra e tal, tem um pessoal distribuindo ali um panfletinho de promoção de óculos dentro das óticas, fora das óticas, tá? Tem a promoção. Nessa promoção eles incluem o serviço de oftalmologia. A pessoa fazendo a consulta oftalmológica, ele tem o desconto no óculos. Ou comprando óculos, tem a consulta gratuita. Quem é esse profissional que está ali dentro? É o oftalmologista ou é o optometrista? Olha, nesse contexto, o cliente, cliente, ele pode ser direcionado para qualquer dos dois profissionais. Sim. Lembrando desde já que essa é uma prática que não deve ser praticada. Isso é um trabalho que não deve ser incentivado. A venda casada, né? O alinhamento do produto óculos com o atendimento do exame de vista, seja ele por um optometrista ou seja ele por uma ótica, vinculado como se isso fosse de graça, na verdade constata uma venda casada e isso é uma prática irregular. Uma prática irregular no mercado. Porém, o optometrista dentro do seu gabinete de atendimento ou o oftalmologista dentro do seu consultório não tem necessariamente a percepção de que se esse cliente fez uma venda casada ou não. O que importa é que aquele paciente está ali e merece ser atendido. Dentro das atribuições do optometrista, e é nessa hora que você, paciente, vai compreender quem é o optometrista e quem é o oftalmologista, é que se por acaso foi identificado um glaucoma, uma catarata, uma retinopatia, foi identificado algum tipo de patologia nesse paciente, ele será devidamente encaminhado pelo optometrista até o atendimento de saúde via SUS ou clínica particular, que ele possa passar por um atendimento com o oftalmologista que vai tratar a doença ocular que ele tem. Okay. Então, dentro do consultório optométrico, é restrito ao optometrista apenas a prática de avaliação para que possa se prescrever a lente corretiva, se for o caso da isenção de doenças, e os tratamentos oculares, como, por exemplo, o tratamento ortóptico para uma reabilitação no caso de um estrabismo, que é comumente conhecido como olho vesgo, né? Então, a pessoa tem um olho vesgo, não tem qualidade visual naquilo que vê, e o olho necessariamente não
não é que ele não enxerga, ele apenas é desviado da posição frontal que a pessoa precisa enxergar. Certo. Nesse sentido, uma reabilitação visual como um exercício vai servir muito bem para que essa pessoa possa ter a sua reestabilização visual e consiga enxergar com qualidade, compreende? Certo. Aí, isso não tem aí nesse processo cirurgia, não tem a necessidade de um colírio e tal. Caso a pessoa tenha, além dessa necessidade de correção via óculos ou da correção a partir dos exercícios, ela tenha a necessidade também de algum tipo de medicamento, ela será encaminhada para um oftalmologista que prontamente vai atender nesse setor, Tá. nesse sentido. No caso da sua profissão, diante disso aí, como seria, se é que existe uma divisão de mercado, como seria essa divisão de mercado para a atuação do optometrista e do oftalmologista? Existe especificamente o atendimento que o optometrista deve oferecer, assim como o oftalmologista? Ou existe, na verdade, uma guerra interna para que o mercado, como foi dito aí, a legislação, a regulamentação toda impede que o profissional optometrista atue no mercado, mesmo sendo já reconhecido como profissão? Como é que fica essa divisão de mercado, se é que existe essa divisão? Olha, infelizmente, o Brasil é um país que a gente deve concordar que se o absurdo tem precedente, ele é aqui, né? Não é na Bahia, aqui, no Brasil. infelizmente, a nível E do Brasil começa na Bahia. E da Bahia começa em Camaçari. Os absurdos todos estão aqui. Tudo que é absurdo você imaginar está aqui em Camaçari. É uma verdade. Aí daqui sai para a Bahia, da Bahia para o Brasil. Bom, o que acontece de fato, na prática, como é que se dá essa situação? Isso é uma questão até um tanto constrangedora, que é difícil para que aquela pessoa que é mais carente, eu não sei se você vai me compreender nesse sentido, mas a pessoa que é mais carente, ela geralmente está mais longe dos grandes centros urbanos, aonde ela tem as melhores qualidades em atendimento. Certo. Então, para essa pessoa, não importa para ela se ela está sendo atendida por um optometrista ou um oftalmologista. Até porque ela não tem esse conhecimento. E por um outro lado, para ela, quem vai resolver o problema dela não importa. O que ela quer que resolva o problema dela, exato. Bom, a Bahia tem 417 municípios. Isso. A quantidade de oftalmologistas é muito pouca para atender. Oftalmologista. De oftalmologistas é muito pouca para atender a quantidade. São 417 cidades e 15 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes. Quantos, mais ou menos, de oftalmologia tem no estado para atender essa população? Olha, um dado um pouco antigo que eu tenho, de aproximadamente 2015, por aí, pregava pelo CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que tem na Bahia 900... Observem isso. 900 e alguma coisa, 930, 950 oftalmologistas. 930 oftalmologistas para atender uma população de mais ou menos 15 milhões e meio de habitantes na Bahia. Aí eu lhe perguntei lá fora, quando nós estávamos batendo papo, que daria pelo menos um oftalmologista em cada cidade. E a outra concentração maior nas grandes cidades seria essa distribuição mais ou menos equivalente. Cada cidade do interior da Bahia, cada uma, tem um oftalmologista? Infelizmente não. Não existe. Infelizmente não, porque a gente também tem uma questão perversa na relação da saúde, que é no sentido da falta de equipamentos para que você possa desenvolver um bom trabalho. O oftalmologista, ele não é como no caso do optometrista, que pode fazer um diagnóstico rápido com, por exemplo, um retinoscópio. O oftalmologista, para fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma úlcera de retina, ele vai precisar de um equipamento um pouco mais complexo e que tem aqui na capital, no Hospital Humberto Castro Lima. É o hospital de referência. Todas as pessoas do interior deveriam vir para o Hospital Humberto Castro Lima para ser atendido dentro desse princípio que você está colocando aí. 15 milhões de habitantes realmente é impossível. A gente percebe que vai chegar um momento que é impossível se atender todos dentro desse contexto. E vocês, como optometrista, conseguem chegar nessas localidades? Aí é que está o grande... Qual é a penetração do optometrista? O grande pontapé da optometria. O optometrista, ele atua basicamente nos 417 municípios aqui e muitas vezes... Ao contrário do oftalmologista, o optometrista consegue chegar nessas localidades. Até esses locais, até porque ele muitas vezes mora nesse local. Ele tem
família nesses locais. Então, para ele o acesso é mais fácil, são pessoas que estão muito mais próximas. Outra coisa é o custo na questão de investimento em estudo. Okay. O optometrista ele estuda basicamente 3 a 4 anos para uma formação de nível técnico e entre 5 e 6 anos para uma formação de nível superior. Okay. Nessa estrutura de estudo, o optometrista ele consegue se capacitar muito mais rápido que um oftalmologista, e isso é uma coisa simples de compreender, porque o oftalmologista, antes de ser oftalmologista, é um médico clínico que passou 6 anos na faculdade estudando medicina. E depois ele vai fazer os cursos de complementação para se tornar um oftalmologista. Então, o optometrista ele se forma pelo menos na metade do tempo que um oftalmologista. O optometrista se forma na metade do tempo. Então, o tempo que se leva para construir um oftalmologista, você conseguiria formar pelo menos 2 optometristas. E nessa proporção, você consegue atender muito mais rápido, principalmente as comunidades mais carentes. Existe um paradoxo que precisa ser resolvido na relação comercial, que é uma coisa muito simples. Primeiro é o seguinte: eu preciso atender ao interesse comercial de quem está montando uma clínica e pretende viver de cirurgias, como no caso do oftalmologista, ou que vai trabalhar para uma clínica. E eu preciso atender a comunidade carente que não tem acesso à saúde nos confins da Bahia. E você, vamos para aqui rapidinho, porque nós estamos trabalhando praticamente o lado social da coisa. Exatamente. Por enquanto estivemos no lado comercial da coisa e da regulamentação. Okay? Exatamente. Junto do Frente Social Camaçari, você teve a oportunidade de, aqui em Camaçari, se deslocar até as praias, a orla, no caso as vilas, Barra de Jacuípe, Barra do Pojuca, Arembepe, Guarajuba, Monte Gordo, e você deve ter identificado, nesse trabalho social que é feito, algumas patologias. Exatamente. Quando você chegou nessas localidades, aí vem aquela coisa que nós conversamos antes, que não para a pessoa que está sofrendo, que está precisando dessa ajuda, ele pouco importa quem está atendendo ele, mas ele quer ver o problema dele resolvido. É verdade? Muito bem. Diante disso, quando você chega, porque o trabalho social ele é gratuito, ou vocês cobram alguma coisa? Não. Então é totalmente gratuito. É social. Vocês usam o seu tempo, é social, exato. Você gasta seu tempo, seu carro, seu combustível, não é isso? E vai para essa comunidade. Chegando lá, quais são as patologias que vocês conseguem identificar como optometrista? Porque o oftalmologista, você já falou, é o médico da classe. Ele é o médico. Você é o técnico. Mas você identificaria também patologias? Com certeza. O optometrista ele é um profissional que passa pelo menos 1 ano e meio da sua formação estudando as principais patologias oculares. Não no sentido de tentar curar, não é médico. A gente não é médico. Não é médico. Mas no sentido de reconhecer esses sinais patológicos e, havendo a simples dúvida... O que acontece a partir daí? A partir daí a gente vai encaminhar para um optometrista. Então vocês trabalhariam junto ao oftalmologista? Poderia ser? Poderia ser uma parceria. Eu queria aproveitar o espaço para pedir, né, aqui humildemente, que aqueles que são donos de consultório ou são mesmo oftalmologistas, que entrem em contato para que a gente possa tentar fechar algum tipo de parceria. Basicamente aqui dentro de Camaçari, existe uma necessidade muito grande. É uma peculiaridade na relação da orla, a gente encontra muito mais pessoas com catarata na orla que no centro aqui da cidade. E você sabe dizer por que isso? Provavelmente pela relação de trabalho, né? Pessoas que trabalham no mar, então tem aquela questão do espelhamento da luz do mar que bate nas águas e bate nos olhos. Esse espelhamento de luz acaba prejudicando a retina da pessoa e a pessoa acaba sofrendo com isso. E aí o índice de catarata grande nessa região da orla. E quando a gente vem para os centros, a gente encontra muito mais glaucomas aqui, sinais de glaucoma. Catarata na orla, catarata na orla, glaucoma no centro. Aqui é por quê? Por conta da poluição? Ou talvez por causa de uma coisa que é natural mesmo, porque o glaucoma é uma doença que não tem uma origem específica. Então ela pode acontecer, no caso,
porque meu pai tinha glaucoma, eu posso acabar desenvolvendo glaucoma de uma ordem congênita. Hereditário? É hereditária, congênita. Ou eu posso acabar desenvolvendo esse glaucoma porque acabei sofrendo algum tipo de acidente. Por exemplo, um soldador, então a pessoa que trabalha com solda, Sim. ela corre um sério risco de ter um problema na retina e isso acabar desenvolvendo um glaucoma, seja de ângulo aberto ou fechado, que pode levar à cegueira. Então, mesmo sendo optometrista, você consegue então identificar patologias. Mas não pode tratar, fazer o tratamento. Eu queria fazer um adendo sobre essa questão da detecção das patologias, porque o que acontece nessa hora? Como a gente não tem um parceiro dentro da cidade de Camaçari, a gente precisa encaminhar esse paciente para Salvador. E aí acaba que a gente fecha uma linha, inclusive comercial, dentro da cidade, que poderia estar acontecendo. Você, na verdade, está falando o seguinte, né? Você não tem o parceiro dentro da cidade. Você encaminha, na verdade, para Salvador e tem parceiro fora daqui da cidade. Tem parceiros fora Ou seja, eu não queria falar isso, mas é uma burrice. Esse tipo de coisa. Me perdoe falar assim, bem popular, mas nós deixamos de fazer uma parceria dentro da nossa comunidade e um outro oftalmologista em outra cidade acaba abraçando a causa. E nessa de abraçar a causa, como é que ficam as políticas públicas em relação aos optometristas? Porque eu não vejo oftalmologista fazendo nenhum trabalho social. A verdade se existe, eu não sei. Eu gostaria, se alguém faz algum trabalho social e você é oftalmologista, por favor, nos procure. Venha aqui no programa e solte o verbo, fale qual é o seu trabalho social, por onde você anda, o que você tem encontrado, e mostre que você faz o seu trabalho social. Mas o que eu tenho encontrado nas associações do Parque Verde foram optometristas para lá. Nas igrejas foram optometristas para lá. O trabalho do Frente Social Camaçari é o optometrista, inclusive vice-presidente, que se ofereceu para trabalhar com o social. E vocês, oftalmologistas, fazem o que exatamente? Qual é o trabalho social que vocês fazem? Conheço muito oftalmologista político, conheço bastante. E até pela classe deles, eu acho que não trabalham. Eu acho, não tenho certeza. Não estou acusando ninguém, mas eu acho que nem por isso trabalham. Aí a pergunta é, as políticas públicas dentro da Secretaria de Saúde, seria possível o município também fechar algum tipo de convênio com os optometristas para se trabalhar, Éder? Olha, o que acontece? Existe uma falha na nossa legislação brasileira no sentido da não permissão do trabalho optométrico dentro dos municípios. Isso vem dentro de um sistema de cascata, onde na esfera federal já é amplamente aceita a optometria. A lei do ato médico de 2013, onde a presidente em exercício, a presidente Dilma, vetou os incisos onde se restringia a prescrição de órtese e prótese por parte da classe não médica, né? Então aquela lei ela foi vetada. Isso deu uma amplitude legal, uma base legal, que gera uma jurisprudência para que o optometrista possa prescrever e possa continuar seu trabalho. Só que quando a gente vem para a esfera estadual e para a esfera municipal, esses pré-requisitos não são aceitos. Então, o que eu estou dizendo? Na esfera federal, a optometria pode ser exercida pelo optometrista. O MEC reconhece a optometria e tem ele no sistema de ensino. Então, eu posso me formar optometrista. Sou amplamente aceito. O CBO, que é o Conselho, a Classificação Brasileira de Ocupações, me tem lá como optometrista e posso fazer a realização de exames optométricos, que é o exame refrativo que vai prescrever o óculos. Isso na esfera federal. Quando a gente cai para a esfera estadual, a gente já não tem esse apelo. Inclusive, existem meios que estão sendo atribuídos aí para a proibição da optometria no Estado. E quando a gente cai para a instância municipal, acaba que não tem uma lei. A vigilância sanitária, infelizmente, é mal orientada nesse sentido. Não reconhece o optometrista como um profissional que trabalha na área da saúde e não é médico. Então, eles não reconhecem um outro que não seja o oftalmologista para a realização dos exames. E nessa situação,
acaba que o optometrista fica à margem de uma linha de sendo produção. Reconhecido pelo MEC, o curso, como você acabou de falar. Né? Sendo reconhecido pelo MEC, sendo reconhecido pela esfera política porque nós somos uma parte que está lá, aceita, assinada pelo presidente, dizendo que o optometrista pode trabalhar. Sim. E na escala de direito ao trabalho, porque não pode ser cerceado do indivíduo o direito ao trabalho. E eu tenho lá na Classificação Brasileira de Ocupações a minha diretriz onde eu posso trabalhar. Só que quando isso vem para a esfera estadual, existe um desconhecimento total. E quando a gente cai para o município, a vigilância sanitária é amplamente desassistida nesse sentido de compreender a liberação da optometria. E aí a gente tem dois problemas agora. A gente tem um problema de um profissional que não consegue trabalhar e produzir pagando imposto para o município. E a gente tem o problema social, que é uma empresa que não pode ser constituída, consequentemente gerando emprego e renda para o próprio município. Mas eu tenho visto normalmente isso acontecer. Viu? Você paga imposto para não abrir empresa. Eu já tenho visto isso aqui muito. É perseguido para pagar imposto para não abre empresa. Você vai pagar imposto também por isso. É absurdo. Como falamos aqui no início do programa, na metade do programa, né? Os absurdos têm precedentes em Camaçari, primeiramente. Mas, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a audiência dos nossos amigos internautas, inclusive Gilmara está colocando aqui, Éder, que é tão difícil ter uma consulta oftalmológica e quando se tem é tão cara e a gente não tem esse acesso. É o comentário da nossa telespectadora Gilmara. E Adson vem mandando um abraço aqui para a gente, falando sobre o programa e trazendo informação, um programa diferenciado. Obrigado, Adson. Obrigado. E a Aline também, França, que está dando os parabéns a você pela sua entrevista. Muito obrigado. Pessoal, logo mais, depois de terminar aqui o nosso programa, já estamos terminando, o Jornal Executivo estará sendo iniciado agora, às 5 horas. Então espere mais um pouquinho e acompanhe o Jornal Executivo com o José Marinho, Pastor Ney e Éder estará também sendo entrevistado por eles. Então vocês terão maiores esclarecimentos também no programa Jornal o Executivo. Para o momento, Éder, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Já foi assim, de uma explicação maravilhosa para a população, para entender, para quebrar tem aquele outro que está ali no seu bairro, que também precisa ter reconhecimento da cidade e verbas até para investimento. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos e fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Sou um brasileiro que galga por um espaço de trabalho, que tem uma profissão reconhecida mundialmente, a optometria é reconhecida em mais de 200 países, em todo o planeta, em toda a esfera europeia. É uma profissão que, infelizmente, sofre um certo preconceito aqui e existe um desconhecimento generalizado. Quero agradecer muito pela oportunidade que você tem dado à optometria aqui. Quero agradecer também pela força que você tem dado aos trabalhos do Frente Social Camaçari, que tem sido de grande utilidade. Só quem experimentou o trabalho do Frente Social Camaçari sabe como ele foi importante. E quero dizer que a luta continua. A nossa briga ela não é só por apenas um reconhecimento profissional em troca de dinheiro, mas também por um salutar direito e acesso à saúde que a comunidade mais carente tem. Muito certo? bem. Muito obrigado. Obrigado a você. Esse é o nosso programa novamente, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de fazer jornalismo, uma nova maneira de mostrar o social em Camaçari, Bahia e Brasil. Você que faz o social, venha, entre em contato conosco e participe você também e fale aquele trabalho social, apresente seu trabalho social para toda a nossa gente. Gente, um abraço, um beijo no coração e até quarta-feira, se Deus quiser. Éder. Valeu. Obrigado. Um abraço aí para você. Vamos fazer uma foto.